A ciência deveria salvar vidas, mas em mãos erradas ela se tornou combustível para os pesadelos mais profundos da humanidade. Hoje, as fotos que você verá não são de filmes de terror. Elas são registros reais de quando a ética foi descartada em nome de um progresso distorcido. Antes de abrirmos esses arquivos, eu preciso da sua ajuda. O YouTube costuma esconder conteúdos sensíveis como este, então interaja agora, deixa seu like, comente de onde você fala, claro, se inscreva. E um aviso importante, confira se o seu sininho ainda está ativado e se você continua inscrito. A plataforma tem o hábito de desinscrever as pessoas sem aviso prévio. Tudo pronto? Então respire fundo e vamos começar. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Número 1. A terapia de aversão. O que Aubrey Levine fez nas décadas de 60 e 70 não foi medicina. Foi um filme de terror da vida real, financiado pelo Estado. Sob o comando dele, o Exército da África do Sul e hospitais no Reino Unido se tornaram laboratórios de tortura para curar o que nunca foi doença: a homossexualidade. Soldados e civis eram mantidos em alas psiquiátricas e forçados a participar de sessões que pareciam saídas de um pesadelo medieval. Muitas dessas vítimas não chegaram ali por vontade própria, mas sim arrastadas por uma pressão psicológica devastadora dentro de casa. Famílias inteiras ameaçavam deserdar e abandonar seus filhos, vendendo a ideia cruel de que aquele tratamento era a única saída para serem aceitos de volta no convívio familiar e na sociedade. Sem saída e temendo o isolamento total, muitos acabavam cedendo ao que acreditavam ser uma escolha, quando na verdade estavam sendo encurralados por quem deveria protegê-los. A mecânica era sádica. Os pacientes eram amarrados a cadeiras, eletrodos eram fixados em seus corpos e eles eram forçados a ver imagens de pessoas do mesmo sexo. No momento em que a imagem aparecia, Levine disparava choques de até 100 volts ou injetava drogas que causavam vômitos incontroláveis por horas. O objetivo era que o cérebro associasse o desejo ao sofrimento físico insuportável. O resultado? Milhares de vidas destruídas. Não houve cura, apenas traumas profundos. 60% dos sobreviventes desenvolveram estresse pós-traumático. 40% tiveram depressão crônica e 20% tentaram o suicídio. Aubrey fugiu para o Canadá quando o regime do apartheid caiu, mas o mal já estava feito. Ele foi preso anos depois e condenado em 2013. O horror desses episódios revela a essência do preconceito, a pretensão divina de querer redesenhar o próximo, ignorando que ao tentar apagar a essência do outro, é a nossa própria humanidade que se perde. Número 2. Projeto MKUltra, a lavagem cerebral da CIA. Imagine abrir o jornal e descobrir que durante 2 décadas o seu governo usou seu dinheiro para financiar um programa de lavagem cerebral digno dos roteiros mais sombrios de ficção científica. Isso não é uma teoria da conspiração, é o projeto MKUltra,
um dos capítulos mais vergonhosos e reais da inteligência americana. O MKUltra foi um programa ilegal de experiências em seres humanos coordenado pela CIA que começou no início da década de 50. O clima era de Guerra Fria. O governo dos Estados Unidos estava obcecado com a ideia de que a União Soviética e a China tinham desenvolvido técnicas de controle mental e queria combater qualquer um que se tornasse contrário ao governo norte-americano. A finalidade era clara e assustadora: dominar a mente humana. A CIA queria descobrir uma forma de apagar memórias, criar agentes programados para assassinar alvos sem saberem o que estavam fazendo e, principalmente, desenvolver o soro da verdade perfeito para interrogatórios. Eles queriam controlar memórias, controlar o que as pessoas iriam dizer ou criar pessoas obedientes ao governo. Diferente de um laboratório ético, a CIA não buscava voluntários informados. Eles miravam nos vulneráveis, pessoas que a sociedade não sentiria falta ou que não tinham poder para reclamar. As cobaias incluíam prisioneiros e pacientes de hospitais psiquiátricos, profissionais do sexo atraídas para casas vigiadas pela CIA na Operação Clímax da Meia-Noite, pessoas com dependência química e membros das próprias Forças Armadas e estudantes universitários que nem sabiam no que estavam se metendo. Os métodos usados por Sidney Gottlieb, o químico-chefe do projeto, eram brutais. O procedimento não tinha nada de clínico, era pura tortura psicológica. O uso massivo de LSD em doses altíssimas, muitas vezes administrado sem o conhecimento da pessoa. As vítimas eram submetidas a privação sensorial, isolamento total e terapia de eletrochoque que chegava a ser 30 a 40 vezes mais forte do que o padrão médico. E pacientes eram forçados a ouvir frases repetitivas por dias a fio, através de fones de ouvido para tentar reprogramar o cérebro. O legado do MKUltra foi uma trilha de mentes estilhaçadas. Muitas vítimas saíram do projeto com amnésia permanente, incapacidade de falar ou sem conseguir reconhecer os próprios familiares. Outros ficaram agressivos, desenvolveram ansiedade e até esquizofrenia. O caso mais famoso é o de Frank Olson, um cientista do próprio governo que morreu ao cair de um prédio após ter sido drogado com LSD pela CIA sem saber. Muitos nunca receberam tratamento ou pedido de desculpas, vivendo o resto de suas vidas em instituições psiquiátricas devido aos danos causados pelo tal tratamento. Em 1973, temendo investigações, o diretor da CIA mandou destruir a maioria dos arquivos. O que sabemos hoje é apenas a ponta do iceberg, graças a documentos que foram arquivados por erro em outros departamentos. O MKUltra permanece como lembrete máximo de que, em nome da segurança nacional, o Estado é capaz de cruzar qualquer linha ética, transformando os cidadãos em meras ferramentas descartáveis de um jogo de poder. Número 3. Aprisionamento em Stanford. Em 1971, o porão da Universidade de Stanford virou palco de um dos filmes de terror mais famosos da psicologia. O que deveria ser um estudo de 2 semanas sobre a vida na prisão durou apenas 6 dias e quase destruiu a mente dos envolvidos. O professor Philip Zimbardo dividiu 24 estudantes saudáveis em 2 grupos, guardas e prisioneiros. Para dar realismo, os presos foram detidos em casa por policiais de verdade, revistados e trancados em celas improvisadas. Os guardas ganharam uniformes, óculos espelhados e cacetetes. A regra era: mantenham a ordem, mas sem violência física. O que aconteceu a seguir foi um choque. Os guardas, em menos de 48 horas, se tornaram
jovens sádicos. Eles criaram punições humilhantes, como forçar prisioneiros a limpar vasos sanitários com as mãos e fazer exercícios exaustivos durante a madrugada. Os prisioneiros entraram em um estado de desespero total, tiveram colapsos emocionais, crises de choro e depressão profunda. Eles pararam de se ver como estudantes e passaram a acreditar que eram criminosos de verdade, presos em um sistema sem saída. O próprio Zimbardo, ele ficou tão viciado no papel de diretor da prisão que demorou a perceber que o experimento tinha saído do controle. Ele só parou tudo quando sua namorada, também psicóloga, viu a cena e ficou horrorizada com a barbárie. O experimento de Stanford provou a banalidade do mal. Ele mostra que não é preciso ser um monstro para cometer atrocidades. Basta colocar uma pessoa comum em um cargo de poder, dar a ela um uniforme e um ambiente que desumanize o outro, e a crueldade floresce quase automaticamente. Hoje, esse experimento jamais seria permitido. Ele mudou as regras da ciência, criando comitês de ética rigorosos para garantir que nenhum pesquisador coloque a curiosidade acima da saúde mental de alguém. Stanford é o lembrete definitivo de que somos assustadoramente maleáveis. Dependendo do papel que nos dão, podemos ser a vítima ou o carrasco. Número 4. O cão de duas cabeças. Vladimir Demikov, o homem que a medicina hoje chama de pai, foi, na verdade, o criador de um ser de duas cabeças. Ele pegou um pastor alemão adulto e, em um ato que desafia a natureza, costurou a parte superior de um filhote em seu pescoço. Não era apenas um transplante de pele, ele fundiu as veias, as artérias e a própria vida dos dois animais. O resultado foi uma abominação que respirava, latia e, o mais perturbador de tudo, ambas as cabeças bebiam leite ao mesmo tempo, em uma sincronia macabra de sobrevivência forçada. Enquanto o mundo olhava horrorizado para as fotos daquelas criaturas de duas cabeças, a ciência colhia os frutos desse pesadelo. Cada vez que alguém sobrevive a uma cirurgia de ponte de safena ou recebe um coração novo no peito, deve a vida a esses cães retalhados. Até Christian Barnard, o homem que chocou o planeta com o primeiro transplante de coração humano, admitiu que o russo era o seu mestre. A cura que temos hoje foi batizada com o sangue e o sofrimento desses animais em agonia. O preço desse progresso foi pago com uma dor que a ética moderna sequer consegue medir. As criaturas viviam em um estado de rejeição constante, apodrecendo por dentro, enquanto as duas cabeças tentavam entender o que haviam se tornado. O caso mais longo durou apenas 29 dias, quase um mês de tortura mútua antes do corpo finalmente desistir. Demikov morreu aos 82 anos, reconhecido pelo Estado russo como alguém que contribuiu com a ciência no país e no mundo, mas seu experimento deixou uma reflexão à sociedade. Quantas pessoas e animais foram sacrificados pela soberba do homem? Se a busca pelo conhecimento se torna um valor absoluto acima da ética e se tudo é válido pelo bem do antropocentrismo, o que o homem realmente procura? Evolução ou onipotência? Número 5. Unidade 731. A Unidade 731 é considerada por muitos historiadores o nível mais profundo de horror que a humanidade já alcançou sob o pretexto de ciência. O que aconteceu na região da Manchúria durante a Segunda Guerra Mundial foi um projeto de extermínio e tortura sistemática coordenado pelo exército japonês e foi um segredo mantido a 7 chaves por décadas. Oficialmente, o complexo era chamado de Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água,
Parecia nobre, certo? Mas na prática era uma fábrica de armas biológicas e um laboratório de experimentação humana. Liderada pelo médico Shiro Ishii, a unidade transformou milhares de chineses, coreanos e prisioneiros russos em cobaias chamadas de maruta, que em japonês significa toras de madeira, para indicar que não eram mais vistos como seres humanos. Os experimentos eram tão brutais que superavam os crimes cometidos pelos nazistas em campos de concentração. Entre as pesquisas estavam vivisecações sem anestesia, os médicos abriam os corpos de prisioneiros vivos, incluindo grávidas e crianças, apenas para observar o funcionamento dos órgãos em tempo real. Eles acreditavam que a anestesia alteraria os resultados. Guerra biológica. Infectavam prisioneiros com peste bubônica, cólera e antraz para ver como as doenças se espalhavam. Depois, lançavam bombas de cerâmica cheias de pulgas infectadas sobre cidades chinesas para testar a eficácia. Resistência extrema. As cobaias eram expostas a temperaturas congelantes até que seus membros apodrecessem por congelamento, apenas para que os médicos testassem formas de descongelamento. Outros eram colocados em centrífugas até a morte ou expostos a doses letais de raio-x. Quando a guerra acabou, os Estados Unidos fizeram um acordo secreto e imoral com os responsáveis pelos experimentos. Ofereceram imunidade total aos cientistas da Unidade 731 em troca dos dados das pesquisas. O governo americano queria os resultados dos experimentos biológicos para a sua própria defesa na Guerra Fria. Shiro Ishii morreu em liberdade de câncer em 1959. Muitos dos médicos que torturaram pessoas na Manchúria tornaram-se diretores de hospitais, fundadores de empresas farmacêuticas e reitores de universidades no Japão pós-guerra. Diferente da Alemanha, que reconheceu e pediu perdão pelos crimes nazistas, o Japão passou décadas negando a existência da Unidade 731. Só muito recentemente o governo admitiu a existência da unidade, mas ainda evita detalhar as atrocidades cometidas. A Unidade 731 é o exemplo claro de que, quando o nacionalismo extremo encontra falta de ética científica, o resultado é um abismo de crueldade. É um lembrete de que a justiça muitas vezes é sacrificada no altar da conveniência política. É essa desumanização que permite que pessoas ajam como o próprio diabo na Terra. Está gostando do conteúdo, mas ainda não se inscreveu? Se inscreva e ative o sininho de notificações. Deixe nos comentários que experiência científica você achou mais cruel até agora. Agora, fique com mais registros de gelar a espinha. Número 6. O experimento de sífilis de Tuskegee. O estudo de Tuskegee é uma das manchas mais sombrias da história americana, porque não foi um erro isolado, mas uma mentira sustentada pelo próprio governo por longos 40 anos. Entre 1932 e 1972, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos decidiu observar como a sífilis destruía o corpo humano, mas fez isso de forma criminosa. Eles recrutaram cerca de 600 homens negros no Alabama, a maioria agricultores pobres e analfabetos, que acreditavam estar recebendo tratamento gratuito para uma condição que os médicos chamavam de sangue ruim. Na verdade, os pesquisadores nunca tiveram a intenção de curá-los. O objetivo era apenas documentar a progressão da doença até a morte dessas pessoas. A parte mais revoltante dessa história é que em 1947 a penicilina se tornou o tratamento padrão e eficaz para a sífilis, mas o governo decidiu esconder essa informação dos participantes.
Eles queriam continuar coletando dados de autópsias, então chegaram ao ponto de impedir que esses homens fossem tratados em outras clínicas ou que recebessem medicamentos básicos. Para manter as cobaias por perto, os médicos ofereciam refeições quentes, exames gratuitos e até um seguro funeral, manipulando a pobreza e a vulnerabilidade daqueles homens para garantir que eles permanecessem no estudo até o fim da vida. As consequências foram uma tragédia em cascata que destruiu famílias inteiras. Sem saber que estavam doentes e sem tratamento, dezenas de homens morreram de complicações terríveis, como cegueira e colapsos neurológicos. Além disso, as esposas foram infectadas pelos maridos e muitas crianças acabaram nascendo com sífilis congênita. O experimento só parou em 1972, quando o investigador vazou a história para a imprensa, gerando um escândalo mundial. Tuskegee é o lembrete definitivo de como o racismo transformou instituições de saúde em ferramentas de tortura e negligência contra quem elas deveriam proteger. Número 7. O experimento do pequeno Albert. Sabe aquele medo irracional que a gente tem de alguma coisa e não sabe de onde veio? Pois é. O caso do pequeno Albert é um dos exemplos mais famosos e cruéis de como a ciência descobriu que o medo pode ser fabricado dentro da nossa cabeça. Tudo aconteceu em 1920, quando o psicólogo John Watson decidiu testar uma teoria. Será que a gente nasce com medo ou aprende a ter medo? Para provar isso, ele escolheu um bebê de apenas 9 meses, apelidado de Albert. No começo, o menino era super tranquilo. Ele não tinha medo de nada, nem de ratos brancos, nem de coelhos, nem de máscaras. Ele até tentava brincar com os animais. Tudo era novidade para ele. Aí, o Watson resolveu passar para um outro nível. Ele começou um processo de condicionamento. Toda vez que o pequeno Albert tentava tocar no rato branco, o cientista batia com um martelo em uma barra de ferro logo atrás da cabeça do bebê. Aquele barulho metálico, alto e assustador fazia o menino pular de susto e chorar. Eles repetiram isso várias vezes. O rato aparecia, o barulho vinha logo em seguida e o pânico se instalava. O resultado foi devastador. Depois de um tempo, Albert não precisava mais do barulho para chorar. Só de ver o rato branco, ele já entrava em desespero e tentava fugir. Mas o pior não foi nem isso. O medo se espalhou, ou melhor, se generalizou. Albert passou a ter pavor de qualquer coisa branca e peluda, coelhos, cachorros, casacos de pele e até mesmo uma máscara de Papai Noel com barba branca. O que torna esse registro do medo ainda mais revoltante é que o experimento terminou e o Watson nunca descondicionou o bebê. Ele provou sua teoria, mas deixou Albert ir embora com todos aqueles traumas gravados na mente. A ciência avançou no entendimento do comportamento humano, mas o preço foi a paz de uma criança que nunca pôde dar o seu consentimento. É o exemplo perfeito daquela soberba que a gente estava falando. O pesquisador se sente tão onipotente que vê o trauma de um inocente apenas como um dado estatístico de sucesso. Em 2009, uma investigação liderada pelo psicólogo Hal Beck afirmou ter encontrado a verdadeira identidade de Albert. O nome dele seria Douglas Merritt, filho de uma ama de leite que trabalhava no mesmo hospital onde o experimento ocorreu. Douglas morreu tragicamente aos 6 anos de idade, em 1925, vítima de hidrocefalia, acúmulo de líquido no cérebro. Se Douglas era realmente Albert, isso tornaria o experimento de Watson ainda mais antiético. Watson descreveu Albert como um bebê saudável e robusto, mas Douglas já teria problemas neurológicos desde o nascimento.
Isso significaria que Watson mentiu sobre o estado de saúde da criança apenas para validar sua teoria. Porém, anos depois, em 2014, outra pesquisa sugeriu que Albert era, na verdade, o William Albert Barger, que nasceu no mesmo hospital e na mesma época, e era conhecido pela família como Albert. William viveu uma vida longa e morreu em 2007, aos 87 anos. De acordo com seus parentes, ele tinha uma aversão profunda e inexplicável a cães e animais peludos durante toda a vida. Ele nunca soube que tinha sido o pequeno Albert, mas o medo condicionado parece ter ficado gravado em seu subconsciente até o fim. Independente de quem tenha sido o verdadeiro Albert, Watson nunca tentou reverter o trauma que criou nele. Ele simplesmente terminou o trabalho e seguiu com sua carreira, deixando para trás uma mente infantil fragmentada. É o exemplo definitivo de que, para a soberba científica daquela época, o dado era muito mais valioso que o ser. Número 8. Estudo Monstro, de 1939. Se você acha que a crueldade científica se limita a laboratórios com máquinas e choques, o estudo Monstro vai te provar que as palavras podem ser tão destrutivas quanto a eletricidade. Em 1939, nos Estados Unidos, o renomado fonoaudiólogo Wendell Johnson decidiu testar uma teoria sobre a gagueira. Para ele, a gagueira não era um problema físico, mas sim algo aprendido através do medo e da ansiedade. Para provar isso, ele não usou adultos que pudessem consentir, mas sim 22 crianças órfãs em Iowa, que não tinham ninguém no mundo para protegê-las. O experimento foi dividido de uma forma perversa. Metade das crianças recebeu reforço positivo, sendo elogiadas por sua fala, mas o verdadeiro horror aconteceu com o outro grupo. Crianças que falavam perfeitamente bem foram submetidas a uma tortura psicológica constante. Elas eram sistematicamente criticadas, humilhadas e rotuladas como gagas. Os pesquisadores diziam repetidamente que elas nunca deveriam falar a menos que tivessem certeza de que não iriam gaguejar, criando um ambiente de terror absoluto em torno da própria voz. O resultado foi devastador e imediato. Aquelas crianças que antes eram saudáveis e comunicativas começaram a se retrair. Elas desenvolveram sintomas graves de ansiedade, pararam de falar na escola e, em muitos casos, passaram a apresentar dificuldades reais de fala que nunca tiveram antes. Elas não se tornaram gagas no sentido clínico, mas tornaram-se mutiladas psicologicamente. A pressão era tão grande que muitas desenvolveram fobias sociais e problemas de autoestima que carregariam pelo resto de suas vidas. O que torna esse caso ainda mais assustador é o silêncio que o cercou. O estudo recebeu o apelido de Estudo Monstro pelos próprios colegas de Johnson, que ficaram chocados com o fato dele ter usado órfãos para induzir um transtorno em vez de curá-lo. Temendo que o experimento fosse comparado às atrocidades que os nazistas começavam a praticar na Europa, a Universidade de Iowa escondeu os resultados por décadas. As vítimas só descobriram a verdade e receberam uma indenização do Estado em 2007, quando a maioria já era idosa e carregava as cicatrizes de uma infância silenciada por uma ciência sem alma. Número 9. Experimentos de reanimação de cadáveres. Se você achava que histórias de Frankenstein eram apenas ficção, precisa conhecer os experimentos do médico soviético Sergei Prokhorenko. No final dos anos 30, o mundo parou para assistir a um filme chamado Experimentos na Reanimação de Organismos. Mas o que parecia ser um avanço científico era, na verdade, uma das cenas mais perturbadoras já registradas em película.
a imagem de uma cabeça de cachorro decepada sobre uma mesa que piscava, movia as orelhas e até lambia o focinho quando era estimulada. O segredo por trás desse milagre bizarro era uma máquina chamada autojetor, um tipo de coração e pulmão artificial primitivo. Brukhonenko não estava apenas tentando estudar a circulação. Ele queria provar que a vida poderia ser mantida mecanicamente, sem um corpo. O vídeo mostra o momento exato em que a máquina é ligada e o sangue começa a bombear através dos tubos conectados aos vasos sanguíneos da cabeça do animal. O que se vê a seguir é o puro horror da ciência levada ao limite. Os olhos do cão reagem à luz e ele chega a mastigar um pedaço de comida colocada em sua boca, mesmo sem ter um estômago para onde aquele alimento pudesse ir. Mas o experimento não parou por aí. Segundo os registros da época, os cientistas soviéticos foram além e realizaram o procedimento inverso em cães inteiros que haviam sido declarados mortos por mais de 10 minutos. Eles drenavam o sangue do animal até que o coração parasse, e depois de um tempo em que o cérebro já deveria estar sofrendo danos fatais, ligavam o autojetor. O clima nos laboratórios da URSS era de uma crença absoluta de que a morte era apenas um problema técnico que o Estado poderia resolver com a mecânica correta. Ele provou que o coração e o pulmão podem ser substituídos por bombas, o que salvou milhões de vidas em cirurgias cardíacas hoje, mas ele falhou em provar que a mente pode sobreviver isolada do corpo. O que vimos naquele vídeo foi, na verdade, um cérebro aprisionado em um estado de consciência fragmentada, alimentado por uma máquina até que o acúmulo de toxinas, por causa da ausência dos órgãos do corpo, o desligasse por completo. Embora existam debates até hoje sobre se partes daquele vídeo foram encenadas para propaganda soviética, o fato é que Brukhonenko realmente desenvolveu a tecnologia básica que hoje permite as cirurgias de coração aberto. Mas a imagem daquela cabeça isolada, consciente e reagindo ao mundo exterior enquanto estava pendurada por fios, permanece como um lembrete assustador de uma época em que a ciência não tinha freios. Número 10. Projeto 4.1. Imagine viver em um paraíso tropical e, de repente, ver o sol nascer 2 vezes no mesmo dia. Foi assim que começou o pesadelo do Projeto 4.1, um dos capítulos mais cínicos da soberba científica dos Estados Unidos. Em 1954, no atol de Bikini, os Estados Unidos detonaram a Castle Bravo, uma bomba de hidrogênio 1000 vezes mais potente que a de Hiroshima. O tal erro começou com o vento. As cinzas radioativas, que pareciam uma neve branca e fina, caíram sobre os habitantes das Ilhas Marshall. O que torna o Projeto 4.1 aterrorizante não foi apenas a explosão, mas o que veio depois. O governo americano percebeu que tinha uma oportunidade única: observar, em tempo real, o efeito da radiação em seres humanos saudáveis. Em vez de focar apenas no tratamento, eles criaram um protocolo de pesquisa. Os habitantes de Rongelap e Utirik foram transformados em dados de laboratório. Durante décadas, cientistas visitavam as ilhas anualmente para colher sangue, medula óssea e dentes. Os moradores eram tratados como objetos de estudo geográfico, monitorados para ver como a radiação passava do solo para as plantas, das plantas para os peixes e dos peixes para o estômago humano. As consequências foram de revirar o estômago. Pouco tempo depois da exposição, as pessoas começaram a sofrer com queimaduras na pele e queda de cabelo. Anos mais tarde, o câncer de tireoide explodiu na população. O ponto mais cruel foi o impacto nas gerações seguintes. Muitas mulheres deram à luz o que elas chamavam de bebês água-viva,
seres que nasciam sem ossos, com a pele transparente e que sobreviviam apenas por algumas horas. Para a ciência da época, o sofrimento de um povo isolado no Pacífico era um preço pequeno a pagar pela supremacia nuclear. Eles não viram os seres humanos, viram instrumentos de medição. Hoje resta um domo de concreto rachado, abandonado, que oferece um novo risco à população local. O que vimos hoje não foram apenas falhas éticas, mas o retrato de algo que ainda nos assombra, a ideia de que o conhecimento justifica a crueldade e que o progresso pode ser erguido sobre o descarte de vidas vulneráveis. Seja no Cão de Duas Cabeças de Demikov, no Choro Condicionado do Pequeno Albert ou nas Cinzas Radioativas do Projeto 4.1, a lição é a mesma. Seres humanos podem abandonar a própria humanidade, tentando, paradoxalmente, entender a humanidade. Se este conteúdo te fez pensar e se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, compartilhe esse vídeo. O algoritmo muitas vezes esconde o que é desconfortável, mas a sua recomendação é o que mantém esse canal vivo. Inscreva-se no Registros do Medo e ative as notificações caso você ainda não tenha feito. Aqui nós não buscamos apenas o susto, mas a verdade que se esconde nas sombras da nossa própria história. Obrigada por acompanhar até aqui e lembre-se, o verdadeiro horror não está no que não conhecemos, mas no que somos capazes de fazer em nome do que queremos saber. A gente se vê no próximo registro.